Química. Fala de tal chocolate, número atômico igual a 11. Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí à resolução da prova do ITA de 2021, segunda fase, questão de número 6. Acompanhe aí a leitura, por gentileza. Considere a combustão de um determinado alceno com uma quantidade definida de ar em excesso. Considere ainda que o ar é composto apenas por nitrogênio e oxigênio, numa proporção molar de 3,76. Proporção da concentração de nitrogênio e oxigênio, beleza? E que o nitrogênio não sofre oxidação durante a combustão. Para cada reação, determine a porcentagem dos gases, né, em cada uma das situações descritas abaixo, tá? Então, são duas situações que eles vão propor, letra A e letra B, e quer saber a proporção em porcentagem delas, né? No caso da letra A, né, ele vai pedir, deixa eu ler para vocês, na combustão incompleta de um alceno com ar em excesso, além dos produtos esperados numa combustão completa, há a formação de monóxido de carbono na proporção molar de 1:8 em relação ao dióxido de carbono. Duas situações aí, tá? Combustão incompleta e combustão completa. Nas aulas de hidrocarbonetos, quando a gente fala sobre a combustão deles, sempre é falado que ocorre a combustão completa e incompleta. A diferença é que em determinadas situações você só considera um ou outro. E nesse caso ele está considerando as duas combustões, tá? Tanto a combustão incompleta quanto a combustão completa. Beleza? Então você vai ter que considerar essas duas reações para conseguir resolver a letra A. E aí fala assim... além disso, a quantidade em mol de O2 que sobrou após a reação é igual à de carbono no início da reação. No início da reação só tem o alceno. Então a proporção que vai ter é exatamente da quantidade de carbono que eu tenho no início, quando ainda eu tenho o meu alceno. Beleza? E aí fala assim... Com base nessas informações, determina a composição percentual aproximada dos gases resultantes da reação, considerando a remoção prévia da água. Ou seja, nesse caso a água não vai interferir. Beleza? Vamos lá. Então, duas situações, como eu disse. No primeiro caso, a gente considera uma combustão completa e a outra incompleta, ou vice-versa. Então, eu tenho um alceno. Essa é a formulação geral do alceno. Tem uma combustão, certo? E ela vai ser a combustão incompleta mais a quantidade de água liberada. Aí fala que na proporção de 1:8, na combustão completa, eu vou ter uma quantidade 8 vezes maior. Só que aqui a gente já pode fazer o balanceamento em função do N. Aqui eu vou ter N quantidade e aqui eu vou ter N quantidade. Por quê? 2N aqui, 2N, então tá ok. Aqui no caso do oxigênio eu tenho NO e NO, portanto 2 N's, né? Aqui eu tenho 2, portanto N aqui na frente. E aí depois ele fala para uma combustão completa que a proporção é de 1:8. Portanto eu vou ter proporção de 8 aqui, né? Calma que a gente já balanceia o nosso oxigênio. Então eu vou ter 8NCO2 mais 8NH2O. Por que eu não fiz o balanceamento direto aqui de oxigênio? Porque eu tenho os dois produtos. Então agora sim eu vou contar a quantidade de N's que eu tenho de oxigênio para daí sim eu conseguir balancear aqui. Então aqui eu vou ter 16 N's mais 8 N's dá 24 N's. Como aqui eu tenho 2, portanto 12 N. Se eu somo essa reação, eu vou saber a quantidade que eu vou ter na proporção de cada um deles. Então aqui eu vou ter 9N de CnH2n
mais 13NO2, formando 8NCO2 mais 8, perdão, mais NCN, desculpa, NCO mais 9NH2O. Beleza? Então isso é que nós temos aí, somando essas reações. Professor, por que eu posso somar essas reações? Porque ele falou no início que ocorre a reação de combustão completa e incompleta. Então, como o oxigênio eu tenho nas duas, eu posso somar. Daí eu vou somar os meus produtos e no caso da água eu também posso fazer essa soma, né? A água liberada também eu posso juntar. Então, beleza, eu tenho essa reação. E aí fala que eu vou ter um excesso de O2. Esse excesso de O2, como que eu posso pensar nele? Bom, eu precisei de 13N para minha combustão ocorrer. E eu tenho um excesso de O2 que é igual à quantidade inicial que eu tenho de CnH2n. Certo? Quanto que é a quantidade inicial que eu tenho? 9N. Então, o excesso meu que eu vou ter de O2, 9N. Que é a mesma proporção que eu tenho no início do meu composto, do meu alceno, da minha quantidade de carbono que eu tenho no início, que é o meu 9N. Então, para vocês entenderem, como eu tenho duas combustões ocorrendo, o início da minha reação, a quantidade de carbono que eu vou ter é exatamente a mesma da quantidade de alceno que eu tenho. Se eu tenho 9N e no texto fala que eu tenho uma quantidade que é igual à quantidade inicial de carbono, então eu vou ter 9N de O2. Isso está no texto, tudo bem? Então, essa é a interpretação que nós teríamos que ter. Beleza, então qual é a quantidade total que eu tenho de O2? Quantidade total de O2. Quantidade total que eu tenho, 13N mais 9N igual a 22N. Beleza, né? Só para lembrar, estou resolvendo a questão, a letra A, né? Deixa eu colocar aqui a letra A. Show de bola. E aí eu preciso saber qual é a quantidade de nitrogênio para eu saber a proporção, a quantidade em porcentagem que eu tenho dos meus gases, né? Então vamos lá. No caso, a quantidade de N2, como que eu faço esse cálculo? A proporção é de 1O2 para 3,76 N2. Se eu tiver 22N de O2, portanto, eu vou ter X igual a 82,72N de N2. Então agora dá para eu calcular a porcentagem que eu vou ter de gases na minha mistura. Né? Aqui você pode pensar que você vai ter uma mistura de gases, além, né, do CO e do CO2 que são liberados, eu vou ter N2 e O2. Agora tem uma pegadinha com o O2 aqui, tá? Então vamos lá. Qual é a quantidade que eu tenho de gases? Eu tenho gases, 2 pontos. 82,72N de N2. Qual é a quantidade que eu vou ter de O2? Lembrem-se, 13N de O2 foram consumidos na reação. Então o que eu vou ter ali disperso é o meu excesso, que é quanto? 9N. 9N de O2. Mais 8N de CO2 mais N de CO. Beleza? Para quem quiser, pode colocar aqui o excesso dele, né? Para quem quiser entender melhor.
tá? Quando eu tenho essa proporção, agora só basta eu somar as quantidades que eu tenho e fazer a minha fração molar, né? A minha fração molar para eu achar a pressão parcial de cada gás. Então, somando, eu vou ter igual a 100,72 N. Na verdade, não precisa nem, né, se preocupar em fazer isso na calculadora. Aqui eu tenho 18N, né? Com mais 82,72, 100,72 N. Tranquilo? Então agora vamos fazer a proporção, né? Vou apagar aqui em cima. Vamos fazer agora a proporção aqui. Eu não vou apagar a continha, essa parte aqui de baixo, para a gente saber as quantidades que nós temos, tá? Então, no caso, para o N2, basta eu fazer 82,72 sobre 100,72, tudo N, né? Vezes 100%. Portanto, a quantidade de N2 que eu tenho é tal. Faço isso para o meu O2. O2 vai ser igual 9N sobre 100,72 N vezes 100%. Portanto, a quantidade de O2 que eu tenho é tal. No caso agora do CO2, 8N sobre 100,72 N vezes 100%, portanto, a quantidade de CO2 que eu tenho. E por fim, do meu CO, que agora eu posso ir apagando aqui, né? Para facilitar. Que vai ser N sobre 100,72 N vezes 100%. Portanto, a quantidade que eu vou ter de CO será igual a... Beleza, pessoal. Show de bola. Então, resolvendo essa continha, na verdade, se for por aproximação, né, não há nenhuma dificuldade, né? Que vai ser 82%, 9%, 8% e 1%. Tranquilo? Então essa é a proporção, essa é a porcentagem que eu tenho de cada gás na mistura gasosa. Beleza? Letra A resolvida, né? Agora a letra B. Deixa eu dar uma lida novamente aqui com vocês. Na letra B fala o seguinte: determina o percentual de ar em excesso na reação de combustão completa do alceno. Então, no caso, a reação completa do alceno, vamos só fazer, né, a reaçãozinha de novo. Mais O2, dando NCO2 mais NH2O. Tenho 3N aqui, portanto, meu balanceamento é 3N por 2. Se vocês lembrarem na reação da combustão completa, que a proporção é 1:8, a quantidade que eu vou ter, né, de excesso será somente N de O2. Lembra que a proporção era 1:8 lá no início, e por conta disso, o que vai restar para mim de excesso será N de O2. No caso, teria que lembrar das reações, tá? Então, dá uma voltadinha no vídeo ali, que ali tem as reações, você consegue perceber isso. Então, o que vai sobrar de excesso para mim nessa reação, o excesso que vai sobrar para mim é somente N de O2. Daí ele pergunta qual que é a porcentagem que isso significa, né? 3N sobre 2 de O2 vale 100%. Se eu tiver N de O2, vai valer X. Regrinha de 3 aqui. A minha proporção, portanto, meu resultado, portanto,
dá 66,67%. Tranquilo? Bom, essa questão, na realidade, considerando aí o histórico do ITA, ele é considerado uma questão de nível médio. Dependendo do seu nível de treino, pode ser até considerado uma questão mais fácil. Só que é aquilo, né? O ITA, às vezes, ele pede para que você tenha o ímpeto e a iniciativa de assumir algumas condições. Então, a jogada de somar as reações químicas, de ver a proporção, de montar essa proporção, montar as suas relações para achar a porcentagem, né? Então, tem uma série de passos a serem seguidos, né? Espero que vocês tenham entendido. Essa questão, basicamente, ela é inteirinha, a parte teórica dela inteira, tirando as reações que eu digo, né? A parte de conta dela, digamos assim, inteira ela é abordada no primeiro ano do ensino médio. E no caso, se alguém, por exemplo, por alguma iniciativa já estuda as reações de combustão para alcenos, por exemplo, para hidrocarbonetos em geral, já consegue resolver essa questão. Então a maior parte dela, né, digo aí 90%, né, 80%, sei lá, é do primeiro ano do ensino médio. É uma excelente questão para treinar, tá bom? Qualquer dúvida, por gentileza, me procurem, divulguem aí o vídeo, né, para a gente poder estar espalhando aí as resoluções de uma forma mais fácil para os alunos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure, estarei à disposição, beleza? Um grande abraço para vocês, um beijo, bons estudos e até mais.